No podcast da Polícia Civil de hoje, a doutora Margarete Barreto, delegada-chefe aqui da LESP, recebe o policial civil Marcos Alexandre de Lima Oliveira. Com extenso currículo de atuação na corporação, atualmente, Alexandre é o chefe do Departamento de Comunicação da Polícia Civil e professor na Universidade Zumbi dos Palmares. Marcos Alexandre Oliveira, é um grande prazer receber você aqui no podcast da Polícia Civil. Eu chamei você aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos relacionados ao seu trabalho, né? Como assessor de imprensa da Superintendência de Polícia Científica. Inicialmente, eu queria perguntar para você qual que é a importância da comunicação pública, né? E para você explicar para a gente isso, como que você desenvolve o seu trabalho lá na Superintendência. Pois não, doutora Margarete, eu quero agradecer antes de mais nada o seu convite, né? O convite do programa. É muito importante quando a gente tem um espaço para a gente comentar esses assuntos que são tão importantes e não encontram, às vezes, na grande mídia, um espaço para debate ou mesmo para apresentação. Que quando a gente fala de comunicação pública, que é com o que eu trabalho, a gente faz uma assessoria de imprensa que, às vezes, o grosso modo, o lato sensu, as pessoas imaginam que a gente está lá para defender a instituição. A gente está lá para defender o policial, a gente está para defender o trabalho médico legal ou pericial e dos colegas. E não tem nada disso. Nós estamos lá especificamente como servidores públicos, eu tenho essa responsabilidade, mas também esse privilégio de poder utilizar o jornalismo que eu, desde a minha adolescência, sempre trabalhei, né? E prestando concurso para fotógrafo técnico pericial, fui convidado por Celso Perioli, na época superintendente, para virar ATS, assistente técnico da superintendência. Lá, a gente acabou desenvolvendo essa parte da comunicação pública, que é essencialmente o quê? Prestar um serviço para o cidadão, através dos próprios órgãos de imprensa, prestando uma assessoria de comunicação, desenvolvendo pautas e dando uma resposta para a sociedade daquilo que o serviço público que ela paga de uma forma ou de outra através dos seus impostos, né, que realmente aquele serviço está sendo prestado. A senhora, como delegada, a senhora sabe que é a senhora que faz a requisição, né, da perícia, dos exames médicos legais, e a polícia científica trabalha essencialmente para a autoridade policial, como está no CPP. Mas o grande beneficiário é a população. Né? Sim. E aí a gente, através desse trabalho de comunicação pública, informa a população do que está sendo feito com os recursos públicos, dentro essencialmente de uma política pública. Eu vejo assim como uma prestação de contas para o cidadão, né? Na verdade, eu entendo o que você está falando, a gente não fala de crimes ou fazendo uma propaganda para o perito ou para o médico, né? Na verdade, é uma prestação de contas que a população quer saber o que cada serviço faz, né? E existe uma diferença grande entre o interesse público e o privado? Sim, de verdade tem uma grande diferença, e quando a doutora pega e fala do interesse privado, a gente pensa no interesse do público, né? A pessoa fala interesse público e interesse do público. O interesse público a gente vai ter o balizamento da lei. Então a legislação, desde a Constituição Federal e as outras legislações infraconstitucionais, vão dando o que é que o servidor público pode fazer ou não. Eli Lopes Meirelles, a senhora sabe muito bem, o Papa do Direito Administrativo, ele deixa claro que o servidor só pode fazer aquilo que a lei permite. Exato. Nós estamos condicionados pelo que a letra da lei fala. Exatamente. Né? E aí, já no interesse do público, ele é muito volátil, porque ele vai ter os interesses econômicos, os interesses políticos, comerciais, né? e muitas vezes sociais. E a gente percebe assim... nós temos vários casos que às vezes acontecem com crianças que chamam muita atenção, mas nem todos esses casos, por exemplo, acabam sendo levados para a mídia. E às vezes um determinado recorte naquele momento, uma família às vezes de posses ou que tenha uma característica que chame a atenção, um diferencial, como no jornalismo, né? A gente diz não de forma rasteira, mas... O interessante, o que acaba chamando a atenção, não é quando o cachorro morde o homem, mas quando o homem morde o cachorro.
É o que é diferente, o que vai Sim. causar curiosidade nas pessoas, né? E você acha que a mídia reflete a realidade que a gente vive? Ou ela tem uma glamorização? Muito. Inclusive, a doutora foi muito feliz nessa colocação. O professor Daniel Cara, inclusive, professor, doutor da USP em educação, inclusive ele terminou agora, junto com uma grande equipe, um relatório nacional sobre violência nas escolas, inclusive trazendo toda essa questão que chamou mais atenção da mídia no massacre de Columbine lá nos Estados Unidos. Sim. E aí a gente teve uma série de imitadores pelo mundo e também aqui no Brasil alguns casos recentes. E aí a gente para perceber que como o primeiro assalto a banco, que acabou sendo transformado em filme, acabou gerando o quê? Um monte de seguidores, porque o cara descobriu o segredo da mina. Eu descobri aquele mapa. E aí o que acontece? Infelizmente, quando a gente divulga, eu falo como uma parte da imprensa Sim. também, acaba virando isso como se fosse uma propaganda. Sim. A mídia tem uma responsabilidade muito grande. Enorme. E isso a gente precisa sopesar, né? Porque senão... Eu até falando sobre isso, eu acabei de escrever um artigo, né? Você sabe, eu fui delegada do futebol, né? Sim. E quando eu fui estudar essa problemática de intolerância esportiva na Espanha. E na Espanha, uma das coisas que eles fizeram é combinar com a mídia que não fariam mais divulgação de pessoas invadindo o campo, que lá eles tinham esse fenômeno muito grande, né? E também não replicariam imagens de violência. E eu falo que a mídia tem uma responsabilidade enorme, porque a gente tem esse efeito de cópia, né? A gente sabe que depois do caso Nardoni, várias crianças foram jogadas pela janela. Você, como perito, sabe, eu, como delegada, sabe. As pessoas não pensavam nisso. Quando isso é divulgado na imprensa, as pessoas acabam fazendo. Ou, por exemplo, no caso do futebol, existe uma glamorização. O torcedor que invadiu, ele é quase um herói dentro da torcida. O torcedor que mais agressivo, ele também é tido como uma pessoa glamorizada. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhuma possibilidade de ascensão social, ela vê nesse ato transgressor uma possibilidade de ser conhecido, de ficar famoso na quebrada, né? Sim. Então, assim, isso não é de forma nenhuma censura, isso é uma imprensa responsável, né? Que a gente precisa lutar com isso, né? Tanto eu como da segurança, como você como jornalista e como policial, extremamente importante, né? Que a gente tenha responsabilidade sobre as pautas que a gente traz, né? E eu queria que você explicasse para mim qual que é a importância do público saber da atividade do médico legista e do perito criminal? Como isso esclarece, né? A gente tem esse série Ciência contra o Crime, eu trouxe algumas fotos que você trouxe do seu acervo, né? Obrigado, que você fala que houve uma amostra, né? Depois do CSI, principalmente, né? Daquele seriado, né? Eu assisti todos, eu tinha até coleção deles, né? E eu acho que não é só eu, tem muita gente que gosta desse setor de perícias e acompanhava. Eu tenho muitos amigos peritos, muitos médicos, tenho muitos amigos na superintendência. Eu queria que você levasse um abraço para a Vera, que é muito minha amiga, para o superintendente, grande abraço, doutor Salomão, a nossa consideração enorme pelos peritos e pelos médicos legistas. Em nome deles, agradeço. Eu sempre tratei eles com muita gentileza, com muito coleguismo, eu tenho muitos amigos, né? Nunca foi uma relação hierárquica, ou sempre foi uma relação de amizade, companheirismo, né? Foi muito bom os amigos que eu construí. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque tem um interesse da população, né? Eles querem conhecer as perícias, querem conhecer o trabalho do médico, do perito. Explica isso para mim. E aí eu vou puxar do trabalho do delegado de polícia. Olha que coisa interessante, o delegado, a delegada. As pessoas veem na novela, vê lá a delegada Elô e sai perguntando para a senhora no shopping. Nossa, mas é assim mesmo? E como é? E a senhora vai? É aquela coisa. No caso do delegado, talvez a representação midiática ela esteja um pouquinho mais próxima, mesmo tendo alguns exageros. No caso da perícia, ainda tem muitos exageros e desconhecimento. O primeiro deles a CSI, coloca lá os programas de CSI, eles colocam como se o perito ele já fosse no local de crime, ele resolvesse tudo e resolvesse em 15 minutos. Não é isso.
De verdade, ele vai ter que colher aqueles vestígios, ele vai, junto com o delegado de polícia, que é o delegado que faz a requisição e decide os rumos da investigação, ver aquilo que vai ser examinado sim ou não. Então, muitas vezes ele vai levar para um laboratório e as pessoas perguntam por que o exame, sendo mais popular, por que o exame do ratinho demorou lá 2, 3 dias e às vezes um exame de DNA demorou 20, 30 dias? Porque é de um corpo carbonizado, porque é de um local que tem sujidade, porque não foi colhido aquele material de uma forma ideal, Sim. porque tem uma fila de trabalhos, porque tem uma programação, então não é pastel. Porque o do ratinho foi colhido no vivo, esse às vezes é no morto, né? Tem toda uma diferença. Isso é o primeiro. Não, e também eu acho que, do mesmo modo que o seriado glamourizou o trabalho da perícia e dos médicos legistas, existe aquela, que no filme é tudo rápido, né? Sim. E assim, a gente não vai tirar o coelho da cartola. Sim. Então, precisa ir para o laboratório, precisa fazer o laudo, precisa digitar o laudo, Sim. né? Lá o médico fala assim, morreu disso. Aí saem os investigadores e vão prender uma pessoa, né? Não é bem assim, existe toda uma formalidade legal que o seriado às vezes não mostra, né? Fantástico. E eu formalidade sei legal. Porque assim, eu lembro no plantão, né? A gente tem aquele, né? O pessoal colhendo digitais em locais e tal. Aí e tem toda uma fila de pessoas, né? Porque a gente também tem que ver que o Brasil, infelizmente, é um país que a gente tem um índice criminal alto, né? Então, não é só uma pessoa, né? Você vai na polícia do Japão, acontece um homicídio a cada 3 meses. Aqui, a cada 3 minutos, acontece um homicídio. Então, a gente precisa entender que o volume de trabalho é outro, né? Doutora, só de provas, elementos de local de crime, então peça de crime. Vamos considerar, com todo respeito, um cadáver como uma peça de exame, Sim. né? Mas são 3,5 milhões de peças de local de crime examinados por ano. 3,5 milhões apenas em São Paulo, vai se transformar em 1,5 milhão de laudos periciais que são de 5 a 1.000 páginas, por exemplo, um laudo pericial, Sim. chega a 1.000 páginas, a senhora conhece. Depende muito do objeto, né? Olha o volume. Sim. E as pessoas acham que isso é tão rápido. E não é. E outra coisa que a doutora me perguntou da diferenciação que o pessoal não sabe, essa série Ciência contra o Crime, esses trabalhos da imprensa são importantes quando dão fôlego, não é só de 3, 4, 5 minutos de reportagem. A gente sabe que é uma indústria cultural, mas não pode ser assim tão rápida, às vezes, o assunto. Por exemplo, a diferença de SVO para IML. As pessoas mas dia sim, o outro também. Mas o corpo foi para o IML. A reportagem fala IML. Serviço de Verificação de Óbitos cuida de morte, de causas patológicas, morte natural. Morte natural, IML exatamente. só de morte suspeita ou violenta. Sim. E aí o que acontece? Esse grande trabalho de esclarecimento não é feito. E como também não é feito esse trabalho de grande esclarecimento, por mais que a gente às vezes perturbe o jornalista e tal, a gente sabe que tem um tempo, mas precisamos lançar isso. E preservação de local de crime. Não adianta, muitas vezes, todo o trabalho pericial que está disposto, está à disposição, chega lá o delegado no local, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas pisaram, não porque não tinha um policial militar lá preservando, não porque não tinha um parceiro GCM, que a gente também tem que respeitar Sim. muito esse pessoal que Sim. preserva. Mas por quê? Porque acontece o crime e a própria população é super curiosa. vai lá mexer. É verdade. E às vezes a gente não consegue conter a população, né? É muito Exatamente. importante fazer a preservação. E isso, nos seriados, é uma coisa que se faz muito, né? A primeira coisa que faz é preservar o local de crime. Pois não. Eu trouxe também essa foto do seu acervo, né? Que você me mandou, da importância dos laboratórios que a gente tem lá, né? Eu sei que tem um laboratório de DNA maravilhoso, Fantástico. que eu estive lá. Sim. O laboratório de narcofármacos, né? Sim, também sim. extremamente moderno, né? Sim. Houve uma modernização enorme, consegue fazer a detecção de substâncias com muita precisão, né? Vocês têm um equipamento de última geração. Parabéns à administração de vocês. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho interessante. Você sabe, né, que eu luto muito por direitos humanos, acho que a polícia e direitos humanos devem andar juntas,
Mas existe muito esse questionamento, né? Direitos humanos é só para humanos direitos ou é para todo mundo? Como é que é? Esse é um grande desafio, né? É um grande desafio, mas aí vamos fazer, eu me considero com muito orgulho, né? E falo orgulho, muito orgulho sim, de ser policial civil, policial técnico-científico, de andarmos juntos, né? E entender uma coisa assim, a Polícia Civil é profundamente legalista, a Polícia Técnico-Científica é profundamente legalista. E aí a gente para pensar, os direitos humanos estão previstos em leis, inclusive como direitos que viram direitos fundamentais a partir do momento que de direitos humanos que estão assim perdidos, que estão naquelas proposituras. Parece que está no etéreo, mas para nós não está, né? Não, para nós está positivado. Até porque eu acho que existe uma responsabilidade enorme, porque o perito, o médico legista, eles assinam o documento que eles emitem, né? Então existe uma responsabilidade tanto do órgão público, mas ele como pessoa. Então, o delegado também, ele assina o auto de prisão em flagrante, né? A gente... Se eu cometi alguma atrocidade na minha carreira, não foi porque eu quis, né? Sempre a gente, de todas as maneiras, tenta observar a lei e garantir o direito do réu, né? Eu vi na minha carreira pessoas que até porque eu era envolvida também com os movimentos sociais, eu via pessoas que lutavam por direitos humanos até eles serem vítimas de algum crime. Pois não. Né? E já vi isso, assim, muito próximo de mim. Quando a pessoa vira vítima, parece que ele esquece que ele lutava por direitos humanos e quer fazer justiça pelas próprias mãos. Isso eu vi em algumas comunidades que eu protegia. Então, quando acontecia algum fato contra a comunidade, ele se voltava contra o agressor de uma forma muito violenta. E o policial está lá para que isso não aconteça. Então, você tem que segurar a comunidade para não linchar, você tem que levar o preso inteiro, né? Como a gente fala. Sim. Porque é verdade, porque você vai passar ele pelo médico legista, tem exame ad cautelam, você tem que apreender os objetos que estão no local de crime, fazer o melhor número de provas. As provas que são colhidas são tanto para a defesa como para a acusação dele. Então, pode ser que ele tenha agido em legítima defesa. Então, você também tem que colher algum elemento lá. Então, assim, a gente vai... Ninguém sai de casa querendo prender ninguém, né? Sim. Eu costumo dizer, a polícia opressora, né? Eu acho... Não sei, se a pessoa está em de cabeça boa, ninguém sai para prender ninguém, né? A gente está lá fazendo o nosso trabalho. Se acontece de alguém transgredir a norma, nós vamos essa é a nossa obrigação legal, né? A gente tem até previsão constitucional. Mas ninguém sai de casa. Não. A gente quer que a sociedade trabalhe em harmonia, né? Doutora, esse é o nosso desejo. Né? A senhora, isso é uma aula que, do jeito que a senhora acabou de falar, é o que eu replico para os meus alunos na Universidade Zumbi dos Palmares, um dos lugares onde eu dou aula no ensino superior. Sim, e é uma 2016. faculdade muito inclusiva. Muito, né? Mas é assim, mesmo assim, para os alunos, o aluno, ele muitas vezes ele pergunta assim, eu tenho um pessoal muito cabeça aberta, muito na vanguarda, Sim. mas sempre tem um outro que fala assim, mas professor, esse negócio, o cara não pode ter toda essa moleza. Não é assim. No Estado Democrático de Direito, a gente tem que respeitar os direitos humanos, de todas as pessoas, inclusive por causa da presunção da inocência. E tem uma outra coisa interessante. A senhora falou do laboratório. O laboratório de DNA ganhou um prêmio, muito triste falar isso, ganhar prêmio por isso, porque em 2019 pegou 8 mulheres, que também é triste, 8 mulheres acusaram um rapaz de estupro. O material genético foi colhido das 8 mulheres, foi feito o exame das 8 mulheres, o exame deu negativo para o DNA do rapaz nas 8 mulheres. Por quê? Porque ele é um rapaz comum. Não digo nem como negro, que ele é um rapaz negro, mas ele é um rapaz comum. E aí, as mulheres em sede de delegacia, todas elas afirmaram que foi ele. Graças a Deus que a gente tem o DNA, senão ele estava preso. Mas graças a Deus que a gente tem a presunção da inocência e os direitos humanos, que é o que dá a base. E eu penso assim, o princípio da legalidade, eu também já fui vítima. Antes de ser policial, e como policial na família tive um caso que eu não vou elencar aqui pelo tempo, mas foi muito triste, e eu tinha algumas opções. Qual a primeira opção como homem macho, com uma arma, com faixa preta de jiu-jitsu, né? O que eu poderia, o meu tamanho, o que eu poderia ter feito? Quebrado o cara em 2, dado um tiro nele. Era isso que eu deveria fazer? De forma nenhuma.
A gente tem a justiça justamente por causa do nosso contrato social, que a gente precisa acreditar na justiça e trabalhar para que a justiça funcione, para que a gente possa se socorrer da justiça, a justiça... E olha que foi minha mulher que foi a grande vítima, e eu fui vitimado por tabela. Mas o que acontece? Recorremos à justiça. A justiça demorou um pouco porque é do processo, não é porque ela foi morosa, é porque é do processo. E eu tenho certeza de que não foi totalmente reparado, nunca é. Nunca uma vida vai ser ressuscitada, nunca a pessoa nunca vai voltar ao status quo ante. Mas eu tenho certeza que dentro da legalidade o agressor foi punido. E ele foi punido e pior, ele foi retirado de uma situação que hoje ele não tem mais poder de fazer mal para outras pessoas. Foi assim que a gente sonhou o sistema de justiça. Mas um sistema de justiça sem direitos humanos não é justiça. Não, é arbitrariedade, Sim. né? Esse caso que você fala da pessoa, né, que foi acusada por 8 mulheres, nossa, isso é uma questão muito complexa, né? Mas assim, eu tenho um parecer sobre crimes sexuais, sabe? Pois não. Que eu acho assim, tem muitas mulheres que não denunciam por vergonha, porque elas se sentem culpadas. E o que acontece? O cara que é um estuprador, ele é um predador sexual, ele vai fazer isso com outras mulheres. E às vezes num espaço de tempo bem pequeno. Então, assim, se as mulheres se calam, é muito complicado, né? E assim, a gente tem que ver que ela está numa situação de extremo estresse, né? Por isso que as provas técnicas não tem testemunha, né? Porque se tivesse, seria muito mais fácil. Então, as provas técnicas, elas são de extrema importância. Sim. Então, num caso de estupro, né, ou de estupro de vulnerável, as provas médico-legais ou até periciais do local são extremamente importantes. Né? A gente não pode nunca deixar isso, tirar isso em mente. Por isso que a importância dos peritos e do médico para um trabalho adequado de polícia, né? Eu queria que você falasse, né? Tem algumas pessoas, isso é muito importante que a gente fale, dependendo do crime que se mostra e às vezes se mostra um suspeito, Sim. essa pessoa ela vira culpada mediaticamente, Pois né? não. E assim, o que acontece? Como a gente tem, principalmente em crimes de homicídio, a gente tem o tribunal de júri, né, que é composto pela população, a pessoa já sai condenada, né? Quer dizer, antes mesmo até da prisão em flagrante, ela já saiu condenada, porque a mídia condenou, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante que a gente fale, porque nós, como policiais, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Aí aparece nesses veículos de comunicação, né, que eu digo, né, eu faço um programa de polícia, mas a gente não torce toalha de sangue aqui. Eu não falo sobre o crime. Eu falo sobre prevenção, eu falo como a gente faz para evitar um crime. É mais um esclarecimento ao público. A gente não fica torcendo pano de sangue aqui, sabe? Não é o nosso objetivo. Mas a gente sabe que tem alguns programas que são muito voltados para essa violência, porque dá público, né? Sim. Eles têm audiência. E muitas vezes não é a pessoa, e ela é execrada, né? A pessoa, ela vai para um lugar, vai para o bairro, ela é culpada, mesmo ela tendo sido absolvida. Ela vai para o trabalho, ela é mandada embora porque ela apareceu na televisão, mandada embora. Então, ela é condenada em vários setores. Na família, então, dependendo do crime, você é execrado, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa narrativa da polícia, quando mostra um suspeito, extremamente importante. A gente tem que ter um olhar até de garantista nisso, né? Pois não, tem que ser muito garantista e pensando. O próprio STF decidiu que não existe o direito ao esquecimento. Então, quando fala não há o direito ao esquecimento, de verdade não vamos forçar todos os sites de notícia, todos os jornais a esconderem as notícias de 10, 20, 30 anos, porque de verdade fica complicado, por exemplo, aqueles rapazes que mataram o Índio Galdino porque acharam que era um mendigo, como se fosse uma grande justificativa, né? Então, como ele era um mendigo, não era um índio, não sabia, eu fui lá e toquei fogo nele. É como se houvesse um ranking de vulneráveis, Isso. né? Esse eu posso, aquele esse talvez eu posso, não. eu não posso. E aí, como não tinha esse direito ao esquecimento, várias reportagens davam pelo menos uma forma de identificar aqui um desses rapazes que prestou concurso para ingressar na nossa força de segurança, não aqui de São Paulo,
mas para ser policial. E aí ele não pode se arrepender, ele não pode, mas imagina só uma pessoa que teve esse tipo de comportamento, até ele tratar isso, se passasse por uma investigação social, já imaginou ele agindo como policial, tendo tocado fogo numa pessoa. Então, a gente sabe que a gente não pode ser bonzinho, mas a gente também não pode, do outro lado, não ter o devido respeito pela questão da responsabilidade. Por quê? Porque se a gente continuar divulgando, virar a bolacha Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ao mesmo tempo que a mídia fomenta o sangue, uma parte, um setor, graças a Deus minoritário, mas também a própria população, não jogando culpa na população, mas a população consegue sentar, assistir na televisão um programa só de tragédia, sabe que não é ficção, vai perdendo a empatia, vai torcendo para que fique pior. Isso tem vários estudos que mostram, inclusive, pega a questão da pornografia, que as pessoas que acabam entrando no mundo da pornografia acabam tendo uma dessensibilização. Já tem estudos, é a mesma coisa com a violência. Então a gente precisa combater a violência com programas como o seu, que a gente discute a violência de uma forma acadêmica, social, institucional, republicana, legal. Sim. E a gente começa a tratar a sociedade, porque a sociedade, uma boa parte, está doente. E o trabalho da polícia é também um trabalho curativo, preventivo e, muitas vezes, opressivo, sim. Sim. Porque, diante da ilegalidade, nós vamos usar o uso moderado da força dentro da legalidade. Não saímos de casa para prender ninguém, sim, ou matar ninguém. Mas se aparecer, se aparecer, nós temos que agir. Para terminar, que a gente está com o tempo já se esgotando, eu queria agradecer muito a sua presença, Imagina, dizer que é um grande prazer ter você aqui. A gente sabe o quanto a violência chama atenção, né? Eu, quando era delegada de homicídios, eu me lembro, às vezes eu ia num local longe, distante, aí uma mulher com um bebezinho olhando a pessoa morta lá num campinho, eu falava, o que você está fazendo aqui? Volta para casa, né? Expulsava ela de lá. E ela olhando, a criancinha olhando, você fala assim, meu Deus do céu, você quer... Não sei, quer vacinar seu filho com a violência? Não dá para entender muito bem, né? Que não é bem a cena que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos parentes, né? Queria agradecer demais você pelo esclarecimento. Um grande abraço para o doutor Salomão, para todos os colegas do Instituto de Criminalística e da Superintendência. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade. E estamos aqui sempre à disposição, dentro do interesse público, né, dispostos aí a contribuir com a sociedade. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Termina aqui mais um podcast da Polícia Civil. No episódio de hoje, a delegada-chefe da Lesp, Margarete Barreto, e o chefe do Departamento de Comunicação da Polícia Civil, Marcos Alexandre, conversaram sobre comunicação pública e a relação com a mídia. Até o próximo podcast.